Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez, na Tua graça, nós temos o privilégio de aqui nos reunirmos em Teu nome. Obrigado, Senhor, por todas as coisas boas que Tu continuas a trazer-nos à nossa existência, em primeiro lugar pelo dom da vida, também, Senhor, pelo pão nosso cada dia Tu nos vais dando e, acima de tudo, Senhor, acima de tudo, pela certeza e pela garantia da salvação que nós temos em Jesus, o nosso Salvador. Obrigado também, Senhor, por toda a luz que Tu nos fazes chegar a cada um de nós através da Tua revelação, da Tua palavra, dos escritos do Espírito de Profecia, que são uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Permite, Senhor, que a cada momento nós possamos crescer mais nesse conhecimento e assim possamos também crescer, Senhor, na nossa comunhão e no desenvolvimento do nosso caráter contigo. Senhor, hoje ao abordarmos este assunto tão importante sobre o primeiro grande erro que o inimigo trouxe até nós, que Tu nos ajudes a compreender, Senhor, que esse mesmo erro está hoje e de que maneira presente no nosso mundo e que nós temos uma responsabilidade, Senhor, em alertar as pessoas para esse grande engano satânico. Fica, pois, connosco, que o Teu Espírito se manifeste aqui no nosso meio. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, bem-vindos. É um privilégio podermos estar aqui mais uma vez para podermos estudar a Palavra de Deus. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo 33, portanto já estamos a aproximar-nos da reta final, que vai ser o capítulo 42. E hoje nós iremos falar do primeiro grande engano. Os irmãos talvez se perguntem, porquê que nós vamos falar do primeiro grande engano se nós estamos a chegar-nos ao fim? Pois bem, é que o primeiro grande engano será também o grande engano do tempo do fim. E que engano foi este? Pois bem, o primeiro grande engano, quem é que sabe? Todos nós sabemos. Foi quando a serpente, ou seja, Satanás, através da serpente, que a serpente era apenas um médium, disse a Eva, certamente não morrereis. Portanto, é o engano, o grande engano da imortalidade da alma. E como os irmãos sabem, este engano está tão espalhado. É uma autêntica pandemia no nosso mundo. E com ele vêm muitos outros enganos. Logo no início da história humana, Satanás começou os seus esforços para enganar a nossa raça. Aquele que tinha incitado a revolta no céu desejou levar os habitantes da terra a unirem-se com ele na luta contra o governo de Deus. Adão e Eva tinham sido perfeitamente felizes, obedecendo à lei divina, e esse facto era um testemunho constante contra a acusação que Satanás tinha insistentemente feito no céu, de que a lei de Deus era opressiva, contrária ao bem-estar das suas criaturas. E aqui estão agora duas criaturas criadas por Deus que estão tão contentes, tão felizes, e, portanto, isto põe em causa o argumento que Satanás tinha lançado. E, além disso, a inveja de Satanás despertou quando olhou para o belo lar preparado para o casal sem pecado. Decidiu que haveria de causar a sua queda para que, separados de Deus e colocados sob o seu poder, ele pudesse obter a posse da terra, foi o que veio a acontecer, por isso é que, como já aqui disse, ele se tornou o príncipe deste mundo, e aqui estabelecer o seu reino em oposição ao Altíssimo. Ou seja, este planeta tornou-se o quartel-general de Satanás em oposição ao governo de Deus. Todo o restante universo está sob a soberania de Deus. Aqui era, digamos, a ovelha negra. Já agora, por falar em ovelha negra, os irmãos conhecem aquela parábola que Jesus contou da ovelha perdida, em Lucas 15. Em Lucas 15 há 3 parábolas de coisas que estavam perdidas. Era a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Ou podíamos também dizer o filho perdido. Ok? Na parábola da ovelha perdida, normalmente, como é que nós interpretamos essa parábola? Achamos que essa ovelha perdida, pois bem, é cada um de nós, não é? Antes de sermos achados pelo Senhor. E está correto. E isso está correto. Essa interpretação está correta. Mas há uma outra forma de interpretar essa parábola. E se não quiserem acreditar em mim, vão ao livro de Ellen White, Parábolas de Jesus, e vejam qual é a interpretação que ela lá dá. Sabem qual é a interpretação que ela lá dá? É que essa ovelha perdida representa o planeta Terra. Ou seja, de todas as ovelhas, reparem, as 99 ovelhas representam os mundos não caídos. E Jesus veio a este mundo para o resgatar. Era a ovelha perdida. Este mundo é a ovelha perdida. Porque se tornou o reduto, o quartel-general de Satanás. Okay? Portanto, tenham essa visão igualmente cósmica. Okay? Nós, este mundo, somos a ovelha perdida. Éramos. O Senhor já nos veio resgatar. Agora é só consumar esse resgate. Muito bem. Se Satanás se tivesse manifestado com o seu verdadeiro caráter, teria sido imediatamente repelido, pois Adão e Eva tinham sido advertidos contra este perigoso adversário. Ele, porém, agiu na sombra.
E continua a ser a forma dele agir ainda hoje, é na sombra, porque se declarasse abertamente não teria, portanto, sucesso. Ele, porém, agiu na sombra, ocultando o seu propósito para poder mais eficazmente conseguir o seu objetivo. E qual foi esta sombra, entre aspas, que ele utilizou? Nada mais do que o animal, a serpente. E vocês perguntarão, escolheu logo o animal mais feio? Não, escolheu o mais bonito. Porque a serpente era o animal mais bonito. Depois da queda é que a serpente foi amaldiçoada e se tornou num animal repugnante, que a maior parte de nós hoje sente, se não tem medo, pelo menos tem repugnância das cobras. É o meu caso. Eu sou sincero, portanto, é um animal que eu, quanto mais longe, melhor. Usando a serpente como intermediária, nessa altura, olhem aqui, nessa altura, uma criatura com um aspecto fascinante dirigiu-se a Eva. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Reparem, aqui foi a primeira tentativa de Satanás, deixem-me usar esta expressão, a tirar o barro à parede. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, o que é que ele estava a insinuar? Vocês não podem comer de nenhuma árvore? Bom, isto era uma mentira, quer dizer, assim, completamente desmascarada. Mas sabem, através desta mentira desmascarada, eu já cheguei a esta conclusão. Aquilo que Satanás procurou fazer foi dessensibilizar a percepção moral de Eva. E claro, ela vai responder, não é nada disso. Nós só não podemos comer de uma árvore, as outras todas podemos. Mas, entretanto, por ela ter entrado em diálogo com a serpente, a sua mente já foi afetada. E quando agora vem aí a segunda mentira, essa sim já mais subtil, Eva não conseguiu resistir. Olha aqui, se Eva tivesse evitado entrar em argumentação com o tentador, teria ficado em segurança, mas arriscou-se a conversar com ele. E a partir do momento que começou a conversar com ele, a sua mente começou a ficar afetada. E caiu vítima dos seus enganos. Já agora, há muitos de nós hoje que pensamos que nós podemos brincar com o mal e que não há problema nenhum. Cuidado, irmãos. Muito cuidado mesmo. Como às vezes costuma dizer, e bem, é brincar com o fogo. E nunca se brinca com o fogo, que a pessoa normalmente não se queima. Aqui ainda é mais perigoso do que o fogo. Aqui, quando nós brincamos com o inimigo, pois bem, ele pode começar a trabalhar na nossa mente. E como é que ele pode hoje ter influência na nossa mente? Quando nós começamos a ler certas coisas, a ver certas coisas que nós não sabemos que são boas, pois bem, eu era jovem e eu li uma passagem de Ellen White que muito me impressionou. Isso me ajudou a tomar a decisão de deixar o curso que eu na altura estava a fazer. E dizia lá que quando nós começamos a estudar determinadas teorias que são de origem satânica, anjos demoníacos se acercam de nós para ver se esse ensino dessas teorias se inculca bem na nossa mente. É terrível. O efeito que... reparem, quando nós nos aproximamos de um livro, de qualquer coisa que foi fabricado pelo inimigo, estamos a entrar em diálogo com o inimigo. E foi o que Eva fez. E, portanto, arriscou-se a conversar com ele e caiu vítima dos seus enganos. É assim que muitos hoje ainda são vencidos, como acabei de dizer. Duvidam e argumentam relativamente aos preceitos de Deus e, em vez de obedecerem aos mandamentos divinos, aceitam teorias humanas que são apenas disfarces de quê? Das armadilhas de Satanás. E quantas teorias humanas existem por aí, amigos? Quantas. Disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Reparem, ela deu uma resposta correta aqui. Não, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Não sei se repararam, aqui quando ela diz não nele tocareis, Deus nunca tinha dito não podiam tocar, não podiam era comer. Reparem, aqui mostra que a mente de Eva já tinha ficado ali um bocadinho, digamos, perturbada. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Através da serpente, ele declarou que se tornariam como Deus, possuindo uma sabedoria maior do que antes e conseguindo desfrutar de uma existência mais elevada. Eva cedeu à tentação e pela sua influência Adão foi levado ao pecado. Reparem, vocês conseguem imaginar o efeito que teve na mente de Eva ela começar a admitir, ou pelo menos ela ter embraçado a ideia de que Deus, afinal de contas, tinha sido um mentiroso? Reparem, lembram-se que naquele texto de João 8,44, Jesus diz que Satanás é mentiroso e pai da mentira. Sabem qual foi a forma
ou o que é que Satanás fez nesta primeira tentação que apresenta a Eva, reparem, aquilo que ele próprio é, que é mentiroso, ele colocou nas costas de Deus. Deus é mentiroso. Ele não disse isto abertamente, mas induziu. Porquê? Porque ele disse, é assim que Deus disse? Não morrereis. Então se Deus tinha dito que morreriam, ele agora está a dizer que não morreriam, então ele está a fazer Deus mentiroso. Porque Deus disse o contrário daquilo que supostamente era a verdade. Então Deus é mentiroso. E mais, levou Eva a pensar, se calhar Deus quer esconder-nos alguma coisa, não quer que nós tenhamos acesso a um nível superior. Olhem só as insinuações que isto provocou na mente de Eva. É tão perigoso, amigos, quando nós às vezes permitimos certas insinuações virem à nossa mente, nós imediatamente começamos logo a elaborar uma série de ideias, e foi isso que Eva fez. E não se esqueçam, a batalha do grande conflito, onde é que ela se trava? Na mente de cada um de nós. Tudo aqui. Eva cedeu à tentação e pela sua influência Adão foi levado ao pecado. Aceitaram as palavras da serpente, que nunca deveriam ter aceito. De que Deus não queria dizer o que tinha dito. Cá está. Ele estava a fazer de Deus um mentiroso. Desconfiaram do seu Criador, algo que nunca deveriam ter feito, e imaginaram que ele estava a restringir a sua liberdade e que poderiam obter grande sabedoria e exaltação transgredindo a sua lei. O que é que Eva deveria ter respondido? Olha, eu acho muito interessante o que estás a dizer, mas olha, temos um problema, é que Deus disse que não deveríamos comer deste fruto e, portanto, não vamos comer, ponto final. Estava o assunto arrumado. Pronto, tão simples quanto isso. Se nós hoje quisermos também desfazer as insinuações que o inimigo quer trazer à nossa mente, como é que nós fazemos? Reagindo como Jesus reagiu perante o tentador. Está escrito. Acabou. Mas assim... Mas está escrito de outra maneira. Eu acredito no que está escrito. Ponto final. E vou-vos dizer, esta forma de reagir põe os nossos inimigos doidos. Literalmente doidos. E vou-vos dizer uma coisa, se vocês quiserem ganhar qualquer batalha, entre aspas não é bem entre aspas, é uma batalha intelectual, contra essas pessoas, nunca saiam do ringue da palavra de Deus. Porque muitas vezes aquilo que o inimigo quer fazer é tirar-nos do ringue, da plataforma da palavra de Deus. E se nós saímos desse ringue, então aí, meus amigos, a derrota é certa. É certa. Eu só luto no ringue da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, muito bem, eu aceito. Se não diz, tchau, tchau. E podes acreditar no que quiseres, és livre, mas eu continuo a acreditar. E vou-vos dizer, os nossos inimigos ficam doidos. Sabem que quando no texto do livro de Daniel nos é dito, por exemplo, não sei se recordam daquele episódio em que, recordam-se, que está registado em Daniel 3, em que os 3 companheiros de Daniel não se quiseram dobrar perante a estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erigir, e depois ele chamou-os, não é? Lá à presença dele. Olha, é certo que vocês não se inclinaram, etc. Reparem, o rei nem tinha se apercebido disso, mas houve denunciantes que denunciaram aqueles 3 perante o rei, e o rei então mandou chamá-los. E quando eles marcaram a posição e disseram, olha rei, nem vamos discutir contigo, a nossa posição é esta, portanto, uma coisa é certa, nós não vamos adorar a estátua que tu... Diz que o rei ficou como? Furioso. Ele ficou vermelho de raiva. E amigos, esta é a reação. E reparem, porquê que essas pessoas ficam assim? Porque o inimigo é que está a instigá-los. O inimigo fica furioso quando nós apresentamos um está escrito, porque ele sabe que aí ele perdeu. Não tem hipótese nenhuma. Não tem hipótese. Então reparem, desconfiar no seu Criador e imaginaram que ele estava a restringir a sua liberdade. Mas como é que Adão, depois do seu pecado, compreendeu o sentido das palavras no dia em que dela comeres, do fruto da árvore, certamente morrerás? Seria que elas significavam, como Satanás o tinha levado a crer, que ele seria colocado numa condição mais elevada de existência? Nesse caso, na verdade, haveria grande benefício na transgressão e Satanás demonstraria ser um benfeitor da raça humana. Mas Adão achou que não era esse o significado da afirmação divina. Deus declarou que, como pena do seu pecado, o homem voltaria à terra de onde fora tirado. És pó e em pó te tornarás. As palavras de Satanás, se abrirão os vossos olhos, mostraram-se verdadeiras, mas verdadeiras em que aspecto? Apenas no sentido em que depois de Adão e Eva desobedecerem a Deus, os seus olhos se abririam para compreender a sua loucura, conheceram o mal e provaram o amargo fruto da transgressão. Ou seja,
Em que medida é que os olhos de Adão e Eva se abriram? Porque eles passaram a conhecer o mal que até ali não conheciam. Bom, olha, grande abertura. Há alguém que queira provar alguma coisa que é mau? Reparem, não ganhamos nada em provar ou em experimentar algo que não é bom. Mas foi o que eles fizeram, que eles experimentaram. No meio do Éden crescia a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida. Se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, teria continuado a usufruir de livre acesso àquela árvore. Já agora, sabem que Apocalipse 22 nos diz que no Éden restaurado teremos lá novamente esta árvore. Okay? E teria vivido para sempre, mas quando pecou, foi privado da participação da árvore da vida, tornando-se sujeito à morte. A sentença divina, tu és pó e em pó te tornarás, indica completa extinção da vida. Completa extinção da vida. A imortalidade prometida ao homem sob condição de obediência foi perdida pela transgressão. Quer dizer que se não tivesse havido transgressão, a imortalidade era garantida. Atenção que esta imortalidade não é imanente ao ser humano. Ou seja, Adão não tinha imortalidade imanente em si. Ele a recebia como um dom de Deus. E era na medida em que ele permanecia ligado a Deus que ele recebia essa imortalidade. Mas desligado de Deus, ele não tinha imortalidade nele mesmo. Ok? É preciso entender. Olha, deixem-me dar-vos uma imagem. Imaginem um comboio elétrico, não é? Tem ali a catenária que liga ao fio de alta tensão, não é? Reparem, enquanto há essa ligação, o que é que acontece? A automotora recebe energia, o motor pode trabalhar e o comboio pode andar. Mas se houver uma desconexão, reparem, a automotor ainda pode andar, não é? Pelo balanço que leva. Mas chega um momento que vai parar e depois, a partir do momento em que para, acabou, não anda mais. Então, reparem, mesmo depois da restauração de todas as coisas, nenhum dos redimidos terá imortalidade em si mesmo. Portanto, nós teremos imortalidade se estivermos ligados à ficha. Está certo? E, claro, estaremos por toda a eternidade e, por isso, seremos imortais. Mas em nós mesmos, na nossa essência, nunca houve nem há imortalidade. Este conceito é muito importante porque ele deita por terra o conceito da imortalidade da alma, em que nós temos em nós mesmos, imanente em nós mesmos, algo imortal. Estão a ver? Quando a Bíblia diz que não temos. Estão a entender este ponto? Muito importante este ponto. Portanto, a imortalidade prometida ao homem sob condição de obediência foi perdida pela transgressão. Adão não poderia transmitir à sua posteridade aquilo que não possuía. E não poderia haver esperança alguma para a raça caída se, pelo sacrifício do seu filho, Deus não tivesse colocado a imortalidade ao seu alcance. Enquanto que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, Cristo fez brilhar a esperança da vida eterna por meio do Evangelho. Então, como é que nós podemos ter a esperança da vida eterna? Lá está, por meio do Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa nova de que se nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós temos os nossos pecados perdoados e temos assim acesso à imortalidade. E apenas através de Cristo se podia obter a imortalidade. Disse Jesus, aquele que crê no Filho tem o quê? Tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida. Ok? Todos os homens podem alcançar esta bênção de valor incalculável se satisfizerem o quê? As condições. Todos os que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção receberão a vida eterna. Ok? O único que prometeu a Adão vida na desobediência foi o grande enganador. Prometeu o quê? Vida na desobediência. Isto faz lembrar a teologia de muitas igrejas ditas cristãs de hoje. Pode-se transgredir a lei de Deus, mas temos vida eterna na mesma. Nós somos salvos pela fé, o que é verdade. Salvos pela fé, ou seja, salvos pela graça mediante a fé, o que é uma grande verdade bíblica. Mas quando nós somos salvos pela fé, pois bem, é essa mesma graça que nos salvou, ou seja, que perdoou os nossos pecados passados, agora nos dá a motivação para nós levarmos uma vida de obediência aos preceitos que antes transgredíamos. E se essa motivação não está em nós, então, amigos, é porque essa transformação, essa conversão não foi genuína em nós. Agora, o que é que as igrejas evangélicas hoje dizem? Transgride a lei e estás salvo na mesma. É ensino satânico. E a declaração da serpente a Eva no Éden, certamente não morrereis, foi o primeiro sermão de quê? Pregado acerca da imortalidade da alma. Todavia, esta declaração, repousando apenas na autoridade de Satanás, olha aqui,
repousando apenas na autoridade de Satanás, ecoa, olhem aqui, dos púlpitos da cristandade. E é recebida pela maior parte da humanidade tão facilmente como pelos nossos primeiros pais. É absolutamente incrível como é que o diabo consegue, através desta mentira, enganar tanta gente. E, no entanto, isto é um facto. A afirmação divina, a alma que pecar, essa morrerá, é dado o significado. A alma que pecar, essa não morrerá, mas viverá eternamente. Ou seja, é exatamente o contrário. Foi exatamente o que Lúcifer fez no Éden com Adão e Eva. Admiramo-nos da estranha presunção que torna os homens tão crédulos em relação às palavras de Satanás e incrédulos relativamente às palavras de Deus. Isto é absolutamente, como dizem os ingleses, mind-boggling. Ou seja, isto dá voltas à nossa cabeça. Como é que as pessoas tão facilmente acreditam nas mentiras de Satanás e não acreditam nas verdades de Deus? Se tivesse sido permitido ao homem o franco acesso à árvore da vida após a sua queda, ele teria vivido para sempre, sendo o pecado assim imortalizado. Mas querumbins e uma espada chamejante guardavam o caminho da árvore da vida, conforme nos é dito em Gênesis 3:24. E a nenhum membro da família de Adão foi permitido passar aquela barreira e participar do fruto doador da vida. Não há, portanto, nenhum pecador imortal. Não há nenhum quê? Pecador imortal. Se não há nenhum pecador imortal, então quem é que tem uma alma que é imortal? Ninguém. Mas depois da queda, Satanás ordenou aos seus anjos que fizessem um esforço especial para incutir, olhem aqui, incutir o quê? A crença da imortalidade natural no homem. Reparem, qual é o grande resultado do pecado? O salário do pecado é a morte. E sabem, aquilo que o inimigo quer é levar as pessoas a dizer, não há morte. Se não há morte, então isso desculpabiliza, de certo modo, o pecado. E as pessoas dizem, ok, eu posso pecar, porque não havendo morte, eu posso viver como eu quero. E é esse o seu objetivo. É levar as pessoas a viver uma vida de não obediência a Deus. E depois de terem induzido as pessoas neste erro, deveriam levá-las a concluir que o pecador viveria em estado de eterna ruína. Essa aí é, digamos, e vocês sabem o que é isto, é a crença no inferno, que os ímpios ficarão num inferno eternamente a arder. Reparem, eu já ouvi pregadores do ramo evangélico que pregam tão bem a palavra de Deus noutros aspectos e quando chega esta crença espalham-se completamente ao comprido. Completamente. Ou creem, portanto, uma coisa leva à outra. Creem na imortalidade da alma e, portanto, na existência de um inferno, onde as pessoas estarão por toda a eternidade a arder. Portanto, reparem, isto é incrível como é que o inimigo consegue, através deste erro, enganar tanta gente. Agora, o príncipe das trevas, atuando através dos seus agentes, representa Deus como um tirano vingativo, declarando que ele mergulha no inferno todos os que não lhe agradam e faz com que sintam sempre a sua ira. E que, enquanto sofrem uma angústia indescritível e se contorcem nas chamas eternas, o seu Criador olha para eles com satisfação. Imaginem este quadro. Quer dizer, isto é mesmo lançar o opróbrio completo sobre o caráter de Deus. Mesmo. É lançar as mais baixas insinuações contra Deus. Assim, o príncipe dos demónios reveste o Criador e benfeitor da humanidade com os seus próprios atributos. Cá está. A crueldade é satânica. Deus é amor e tudo quanto criou era puro, santo e belo, até o pecado ser introduzido pelo primeiro grande rebelde. Satanás é o inimigo que leva o homem a pecar e depois, se o puder fazer, destrói-o. Claro. E depois de se ter assenhoreado da sua vítima, exulta na ruína que causou. Ou seja, ele é que tem prazer, ele é que tem satisfação em ver as pessoas na miséria. Não é Deus, é ele, Satanás. Se lhe fosse permitido, apanharia todo o género humano na sua rede. Se não fosse a interposição do poder divino, nenhum filho ou filha de Adão escaparia. Reparem, se nós podemos ter alguma esperança, irmãos, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Reparem, se não fosse a graça de Deus a intervir em nosso favor dia a dia, nenhum de nós estava aqui. Mas podem ter a certeza absoluta. Satanás procura hoje vencer os homens, tal como venceu os nossos primeiros pais,
abalando a sua confiança no seu Criador e levando-os a duvidar da sabedoria do seu governo e da justiça das suas leis. Satanás e os seus emissários representam Deus como sendo mesmo pior do que eles para justificar a sua própria maldade e rebelião. Reparem, porque é que Ellen White nos diz aqui que representam Deus como sendo mesmo pior do que eles? Reparem, não sei se conhecem aquela... Lembram-se aqui há uns 20 anos atrás, a nossa publicadora aqui publicou um livro, Respostas Incríveis à Oração. O autor desse livro, Roger Morneau, escreveu um outro livro que é Viagem ao Sobrenatural, que infelizmente na altura a nossa publicadora aqui recusou publicar. Não sei porquê, o Brasil publicou esse livro, Viagem ao Sobrenatural. Eu já li esse livro umas 6 vezes. Uma para mim, em primeiro lugar, e depois partilhei em algumas igrejas onde eu fui pastor. E esse livro, Uma Viagem ao Sobrenatural, retrata a experiência real, verídica, desse irmão, Roger Morneau, numa seita satânica na cidade de Montreal, no Canadá. E ele frequentou essa seita durante uns meses e aprendeu lá, portanto, as coisas que eles ensinam. E uma das coisas que ele lá, antes dele entrar na seita satânica, assim é que é, ele conta como é que se tornou ateu na sua vida e, sabem, as dúvidas começaram a assaltar a sua mente e que o levaram a rejeitar a existência de Deus, é que a sua mãe faleceu quando ele tinha apenas, se não estou em erro, 12 anos de idade, e quando a mãe morreu, lá a família pagou quantias enormes para fazer muitas missas em várias igrejas, para a alma da sua mãe ir para o céu. E ele começou a pensar assim, espera lá, mas nós temos dinheiro e temos essa regalia da nossa mãe ir para o céu. Então e aqueles que são pobres? Esses não podem ir para o céu? Essa foi a primeira dúvida que assaltou a mente. E depois aconteceu que desapareceram lá umas coisas lá na quinta lá do pai e depois vieram a dizer que tinha sido um indivíduo qualquer que roubava, que tinha ido lá roubar e um dia esse senhor morreu. E então o pai desse Roger até pagou o funeral desse senhor, porque ele era muito pobre, etc. Então vieram algumas pessoas dizer, olha, mas ele era ladrão, se calhar foi ele que lhe roubou isto, assim, assim, e portanto ele se calhar vai para o inferno e não sei o quê, não sei o que mais. E então o pai do Roger disse isto, olhem, se ele me roubou alguma coisa, eu digo aqui à frente de toda a gente que eu perdoo o que ele fez, de modo que ele não fica com esse pecado em cima dele. E isso levou aquele jovenzinho a pensar assim, puxa, o meu pai é melhor do que Deus. Porque o meu pai é capaz de perdoar e Deus não perdoa. Quer dizer, Deus castiga as pessoas durante anos e anos e anos e anos no inferno, nunca mais acaba o castigo. Puxa, esse Deus é terrível. E reparem, vou-vos dizer uma coisa, amigos. Grande parte dos ateus e agnósticos que hoje existem, eles chegaram a essa crença de não crer em Deus por causa da ideia do inferno. Ou seja, essa ideia do inferno, esta crença diabólica, de origem diabólica, levou mais pessoas a se tornarem ateus e agnósticos do que qualquer outra coisa que há no mundo. É uma crença terrível. Reparem, qual é a pessoa, por mais cruel que ela seja, nesta terra, que tem prazer em castigar uma pessoa por tanto tempo? Reparem, não é horas seguidas nem dias seguidos. São anos, décadas, séculos, milénios a ser sempre permanentemente castigado. Quer dizer, quando a pessoa começa a pensar nisso a sério, a pessoa diz, puxa, mas esse Deus é um tirano, é um monstro. E pensa bem, baseado nesses dados. E então, como não consegue suportar essa ideia, isto é tudo uma treta, eu vou, mas é deixar de acreditar em Deus. Pronto, e o inimigo esfrega as mãos de contente, atingiu o objetivo dele. Estão a ver? Portanto, esta crença é terrível. E, irmãos, uma das áreas em que nós devemos fazer trabalho missionário junto das pessoas que nós conhecemos é levá-las a desfazer-se desta crença. Não tenham receio de falar. Falem, insistam. Levem a pessoa, por exemplo, se vocês sabem que a pessoa tem uma Bíblia, digam à pessoa, olha, traga a sua Bíblia e mostrem na própria Bíblia dela aquilo que está escrito sobre este assunto. Isso tem muito mais efeito do que vocês estarem a falar apenas as vossas palavras. Há tantas e tantas e tantas pessoas que estão enganadas neste aspecto.
Satanás e os seus emissários, portanto, representam Deus como sendo mesmo pior do que eles para justificar a sua própria maldade e rebelião. O grande enganador esforça-se, olhem aqui, eu já vos falei isto várias vezes, por transferir a sua própria e horrível crueldade de caráter para o nosso Pai Celestial. Ou seja, aquilo que Ele é, transfere para Deus. Para se fazer passar por alguém grandemente lesado pela sua expulsão do céu, visto não ter desejado sujeitar-se a um governo tão injusto. Então qual é o argumento dele? Deus é injusto, Ele tem leis injustas. E eu comecei a falar contra essas leis, olha o que Ele me fez, expulsou-me. Estão a ver como Ele é, Deus? Terrível esse Deus. Ele não aceita oposição. Eu quis mostrar como o governo dele é injusto, as leis dele são injustas. Olha o que me aconteceu a mim e àqueles que simpatizaram com a minha causa. Fomos todos expulsos. Está aprovado, Deus é um injusto, é um tirano. Estão a ver? Esta argumentação, isto é terrível. Apresenta perante o mundo a liberdade que este pode gozar sob o seu domínio suave, em contraste com a servidão imposta pelos severos decretos de Jeová. Desta maneira consegue desviar as pessoas da sua fidelidade a Deus. Quão repugnante é a todo o sentimento de amor e misericórdia e mesmo à nossa noção de justiça a doutrina de que os ímpios mortos são atormentados com fogo e enxofre no inferno eternamente a arder. Reparem, é repugnante a todo o sentimento de amor e misericórdia. Reparem, isto é absolutamente incrível, mas é isto que as pessoas acreditam. Que pelos pecados de uma breve vida terrestre sofrerão tortura enquanto Deus existir. E a existência de Deus dura quanto? Dura uma eternidade, então quer dizer que a tortura vai durar uma eternidade. Amigos, isto tem um efeito deletério na mente humana que é absolutamente incrível, é devastador, absolutamente devastador. Contudo, esta doutrina tem sido largamente ensinada e ainda está incorporada em muitas crenças da cristandade. Irmãos, se vocês têm interesse em ver isso, façam uma busca, hoje está tudo na internet, não há nada que não esteja na internet. Façam uma busca, por exemplo, na internet e vejam conjunto de crenças dos batistas, conjunto de crenças dos evangélicos. Vocês vão descobrir e vejam lá bem, há muitas coisas com as quais nós subscrevemos, podemos assinar por baixo. São crenças com fundamento bíblico. Mas quando chega a noção da imortalidade da alma, os credos da maior parte das igrejas ditas cristãs têm a imortalidade da alma incluída lá no seu conjunto de crenças. Disse um ilustre doutor em teologia: a vista dos tormentos do inferno exaltará para sempre a felicidade dos santos. Puxa! Quer dizer que os santos que estão no céu vão ficar mais felizes por verem os ímpios a sofrer. Será que isto, reparem, os redimidos irão ver Deus a destruir os ímpios no final do milénio. Mas essa destruição será uma destruição rápida, repentina. E aí o sentimento de justiça será satisfeito. Agora imaginem o que é continuar a ver essas pessoas sempre. Quer dizer, chegava uma altura que nós nos revoltaríamos contra Deus. E o pecado voltaria a existir. Quando vêm outros que são da mesma natureza e nascidos sob as mesmas circunstâncias, mergulhados em tal desgraça, e eles tão distintamente honrados, isto fará com que sintam quão felizes são. Isto é o que dizia o tal teólogo. Meio maluco, claro. Ou maluco completo. Outro empregou estas palavras: enquanto o decreto da condenação está a ser eternamente executado sobre os vasos da ira, o fumo do seu tormento estará sempre e sempre a ascender à vista dos vasos de misericórdia, que, em vez de se compadecerem daquelas miseráveis criaturas, dirão: amém, aleluia, louvai ao Senhor. Irmãos, tentem incorporar durante uns breves instantes estas palavras deste teólogo. Vocês acham que eram capazes de louvar a Deus por verem as pessoas a sofrer eternamente? Isto é impossível. Onde é que nas páginas da palavra de Deus se encontra este ensino? Pergunta-nos Ellen White muito bem. Perderão os remidos no céu todo o sentimento de piedade e compaixão e mesmo os sentimentos comuns de humanidade? Devem estes sentimentos ser trocados pela indiferença ou pela crueldade? Absolutamente não. Não é este o ensino do livro de Deus. Os que apresentaram as opiniões expressas nas citações acima podem ser homens instruídos e até mesmo sinceros, mas estão iludidos pelos sofismas de Satanás.
São sofismas estas crenças. E vou-vos dizer, amigos, há bocadinho eu aconselhei-vos que vocês deveriam dar testemunho acerca desta verdade, ou contra o erro da imortalidade da alma. Mas já agora, e será honesto da minha parte eu vos dizer isto, quando vocês vão tentar esclarecer as pessoas acerca deste engano, vocês vão ver algumas pessoas que vão parecer demónios à vossa frente. Eu digo-vos sinceramente. Uma vez aconteceu isso comigo. Uma senhora que até ali, reparem, eu não a conhecia há muito tempo. Ela estava a trabalhar como enfermeira na nossa clínica adventista na Suíça, onde eu fazia trabalho durante as férias, e então ela vinha lá só temporariamente, e uma vez calhou em conversa, não sei como é que a conversa começou, e falámos deste assunto. E como eu vi que a senhora estava totalmente iludida, mas repara, até foi assim de uma forma simpática, meiga, eu disse que isto era um ensino diabólico, um ensino da imortalidade da alma. Ai, senhores, vocês... Aquela senhora estava calma, estava tranquila, parecia uma joia de senhora. Bom, reparem, ela ficou... A senhora parecia que estava possessa. Bom, eu estava a ver que a senhora se atirava a mim e me esfacelava todo, mas aquilo foi assim momentâneo. Reparem, bom, eu digo-vos, naquela altura, se eu ainda tinha dúvidas, que já não tinha, mas se ainda tivesse dúvidas de que por detrás desta crença está Satanás, reparem, ali Satanás ficou furioso por eu ter desvendado o erro e desvendado a verdade diante daquela senhora. Ele ficou tão furioso que ele se manifestou ali através daquela mulher. Bom, eu vou-vos dizer, a mulher quase me queria matar. Literalmente, não estou a exagerar. Ela ficou tão furiosa comigo. Eu até fiquei estarrecido a ver a reação dela. Portanto, não se admirem se às vezes vocês virem uma reação destas. Porque o inimigo fica furioso. Porque este é o erro que lhe dá mais lucro. De todos os erros que o inimigo tem, este aqui, é o as, dos trunfos que ele pode usar. Este leva-os a interpretar mal as fortes expressões das Escrituras, dando à linguagem a conotação de amargura e maldade que lhe pertence a ele mesmo, mas não ao Criador. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converterá do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Que ganharia Deus se admitíssemos que Ele sente prazer em testemunhar torturas sem fim, que se alegra com os gemidos, gritos e imprecações das criaturas sofredoras que Ele retém nas chamas do inferno? Poderão esses horríveis sons ter música aos ouvidos do amor infinito? Isto cola uma coisa com a outra? Evidente que não. Insiste-se que a aplicação de um sofrimento eterno aos ímpios mostraria o ódio de Deus ao pecado, como um mal ruinoso para a paz e ordem do universo. Terrível blasfémia. Como se o ódio de Deus ao pecado seja a razão para este se perpetuar. Exatamente. Reparem. Então se o ódio de Deus ao pecado leva a ele manter as pessoas a sofrer eternamente, então quer dizer que aí o pecado se perpetuaria eternamente. Estão a perceber? Pois, segundo os ensinos desses teólogos, a contínua tortura sem esperança de misericórdia enlouquece as suas infelizes vítimas e, ao expressarem a sua cólera em maldições e blasfémias, elas estão a aumentar eternamente a sua carga de crimes. A glória de Deus não é exaltada ao perpetuar o pecado desta maneira, aumentando constantemente através de eras sem fim. Então, se elas ainda iriam aumentar a mais a carga de crimes, então o pecado nunca mais desapareceria. Reparem, até sabem, os países que têm a chamada pena capital, que é a pena capital, pena de morte. Reparem, o que é a pena de morte? A pena de morte é colocar o indivíduo... Considera-se a pena mais grave que se pode dar a alguém pelos seus crimes, mas é colocar o quê? A pessoa morreu, acabou, pronto, despachou. Só que essa pessoa, ao ser despachada para a morte, não é? Quer dizer que não está cá mais. Pronto, é a pena capital, é a punição mais grave. Portanto, Deus, quando dará a pena capital, é fazer desaparecer os ímpios para todo o sempre. Essa é a pena capital. Não é eles ficarem a arder eternamente. Está para além do poder da mente humana calcular o mal que tem sido provocado pela heresia do tormento eterno. É uma heresia gravíssima.
A religião da Bíblia, repleta de amor e bondade e cheia de misericórdia, é obscurecida pela superstição e revestida de terror. Ao considerarmos as cores falsas com que Satanás esboçou o caráter de Deus, será de surpreender que se tenha medo do nosso misericordioso Criador e que Ele seja temido e até mesmo odiado? Claro. E amigos, vou-vos dizer uma coisa. Eu às vezes temo que esta mentalidade que está tão enraizada na cultura dita cristã, muitas vezes consegue vir, e reparem, as pessoas nem têm consciência disso, mas pessoas, por exemplo, que andaram no catolicismo durante muito tempo e que depois se tornam adventistas do sétimo dia, muitas vezes a sua mente, sem eles tomarem consciência disso, ainda não foi totalmente expurgada deste erro. E não foi expurgada do erro, como é que nós podemos saber? Porque a concepção que tem de Deus ainda é de um Deus que é um Deus tirano, um Deus mau. Bom, é verdade que Deus pune o mal, mas reparem, a punição do mal, segundo a Bíblia, é um ato estranho para Deus. Conhecem esse texto? É um ato estranho. Se não conhecem, deixem-me partilhar convosco. Isaías, capítulo 26. Aliás, até acho que é ali que vem mencionado também. Isaías, capítulo 26. Aliás, 28, peço desculpa. Isaías 28 e versículo 21. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irá como no vale de Gibeon para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. E este ato inaudito quer dizer de que não há exemplo, que é espantoso, que é extraordinário, que é incrível. Ou seja, quando Deus interfere para punir os ímpios, isso é um ato estranho. Porquê? Porque Deus, no seu amor, na sua misericórdia, Ele não tem prazer na morte de ninguém. Isso é claramente dito. Agora, como Ele tem também um sentido de justiça, pois bem, há a justiça que tem de ser feita, pois tem, mas não é desta forma. As opiniões aterrorizadoras acerca de Deus, que pelos ensinos do púlpito são espalhadas pelo mundo, têm criado milhares e mesmo milhões de céticos e incrédulos. Olhem aqui, Ellen White que o diz, não sou eu. Há bocadinho eu dei a minha opinião. Está aqui a opinião da serva de Deus. Volto a repetir. As opiniões aterrorizadoras acerca de Deus, que são provocadas por esta visão do inferno a arder eternamente, têm criado milhares e mesmo milhões de céticos e incrédulos. A teoria do tormento eterno é uma das falsas doutrinas que constitui o vinho das abominações de Babilónia, do qual ela faz todas as nações beberem. Que ministros de Cristo tenham aceito esta heresia e a tenham proclamado do púlpito sagrado é, na verdade, um mistério. É o mistério da iniquidade a agir nesses ministros. Eles receberam-na de Roma, assim como receberam um falso sábado. É verdade que tem sido ensinada por homens eminentes e piedosos, mas a luz sobre este assunto não chegou até eles como a nós. Eram responsáveis apenas pela luz que resplandecia no seu tempo. Nós somos pela luz que brilha na nossa época. Se nos desviamos do testemunho da palavra de Deus aceitando falsas doutrinas, porque os nossos pais as ensinaram, caímos sob a condenação pronunciada sobre Babilónia. Estamos a beber do vinho das suas abominações. Uma numerosa classe, para a qual a doutrina do tormento eterno é revoltante, é levada ao erro oposto. Qual é o erro oposto? Vamos ver. Veem que as Escrituras representam Deus como um ser de amor e compaixão e não podem crer que Ele destina as suas criaturas aos fogos de um inferno eternamente a arder. Mas, ao acreditarem que a alma é de natureza imortal, não admitem outra alternativa senão concluir que toda a humanidade acabará por se salvar. Então, quer dizer, estes fogem para o lado oposto. Não, Deus é tão bom. Não, é impossível que Ele queira que as pessoas sofram no inferno. Não, Ele vai salvar toda a gente. O que não é verdade também. Aliás, a Bíblia diz que a maioria se perderá. Reparem, naquela singela ilustração que Jesus usou no Sermão da Montanha, do homem que construiu a sua... dos dois caminhos, peço desculpa, o caminho estreito e o caminho largo, o que é que o Senhor disse?
Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que entram por ela. E larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos. Então, poucos de um lado, muitos do outro. Então, onde é que está a maioria? A maioria está do lado da perdição. Está claro, sim ou não? Muitos consideram as ameaças da Bíblia como sendo destinadas apenas a levar os homens à obediência através do medo, e não para se cumprirem literalmente. Não, Deus é muito bom, nunca vai permitir que ninguém se perca. Assim, o pecador pode viver em prazeres egoístas, desprezando os preceitos de Deus, e mesmo assim esperar ser no final salvo. Esta doutrina, pressupondo a graça de Deus, mas passando por alto a sua quê? Sua justiça, agrada ao coração carnal e torna audazes os ímpios na sua iniquidade. Então, se Deus vai salvar a todos, eu posso continuar a minha vidinha. Sabe-me tão bem andar na minha vida como eu quero. Oi, cuidado. Para mostrar como os crentes na salvação universal deturpam as Escrituras para sustentarem os seus dogmas destruidores de almas, basta citar as suas próprias declarações. No funeral de um jovem não religioso que tinha tido morte instantânea num acidente, um ministro universalista, o que quer dizer aqui a palavra universalista? É alguém que crê que Deus salva todos. E escolheu como texto a declaração das Escrituras relativa a Davi. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. Sou frequentemente interrogado, disse o orador, sobre o que acontece aos que deixam o mundo em pecado, que morrem talvez em estado de embriaguez, sem ter lavado as suas vestes das manchas escarlates do crime, ou como este jovem sucumbiu, nunca tendo aceito Deus ou desfrutado de uma experiência religiosa. Congratulamo-nos com as Escrituras, porque a sua resposta resolverá o terrível problema. Isto disse o tal ministro universalista. Amnon era muitíssimo pecador. Ele não estava arrependido. Fizeram-no embriagar-se e foi morto em estado de embriaguez. Davi era profeta de Deus e deveria saber se Amnon ficaria mal ou bem no mundo vindouro. Quais foram as expressões do seu coração? Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. Reparem, isto é perverter completamente as Escrituras. Mas completamente. Reparem, o facto de dizer o texto bíblico que Davi se tinha consolado acerca de Amnon, reparem, o que é que este ministro universalista interpreta ao texto? Se Davi se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto, é porque achava que ele estava salvo, já estava no reino de Deus. Reparem, isto não quer dizer isso. O que quer dizer é que Davi tinha-se consolado, ou seja, a dor da perda do seu filho já estava a ser, enfim, curada. Mas isso não significa que o seu filho estava salvo. Ok? E qual é a conclusão a tirar desta linguagem? Não é que o sofrimento eterno não fazia parte da sua crença religiosa? Assim o concebemos, e aqui descobrimos um argumento triunfante em apoio da mais agradável, mais iluminadora, mais benévola hipótese da pureza e paz universal e final. Ficou confortado vendo que o filho estava morto. E porquê? Porque pelos olhos da profecia podia vislumbrar... Atenção, isto continua a ser palavras do tal ministro universalista, não são de Ellen White. E porquê? Porque pelos olhos da profecia podia vislumbrar o glorioso futuro e ver aquele filho afastado para longe de toda a tentação, livre do cativeiro e purificado das corrupções do pecado, e depois de se ter tornado suficientemente santo e esclarecido, admitido na Assembleia dos Espíritos salvos e felizes. O seu único conforto era que, tendo sido afastado do presente estado de pecado e sofrimento, o seu amado filho fora para o lugar em que o mais elevado bafejo do Espírito Santo cairia sobre a sua alma entenebrecida, em que o seu espírito se desdobraria perante a sabedoria do céu e os suaves transportes do amor imortal, e assim se prepararia com a natureza santificada para gozar o repouso e companhia da herança celestial. Isto é o que disse o tal ministro. Está ele certo nesta interpretação? Completamente errado. Nesse sentido é que desejamos ser compreendidos como crentes que somos, de que a salvação do céu não depende de coisa alguma que possamos fazer nesta vida. Não quê? Não depende de coisa alguma. Nem da mudança do coração feita presentemente, nem da crença atual, nem de uma vida religiosa. Ou seja, não é preciso mudança de coração, não é preciso vida religiosa. Não, vamos todos para o céu. Irmãos, muito honestamente,
quando vocês vão ao funeral católico, o que é que vocês ouvem da boca do padre? Eu já, bem, não fui a muitos, mas já estive presente em algumas cerimónias católicas. Está toda a gente no céu. Toda a gente. Toda a gente. E vão procurar os vários... Não, repara, aquilo até faz parte lá do missal, não sei como é que chamam aquilo. É a mesma receita, é a mesma fórmula para todos os funerais. Portanto, vai toda a gente para o céu. Brincamos? Ok. Assim reitera este professo ministro de Cristo a falsidade proferida pela serpente no Éden. Certamente não morrereis. No dia em que dele comer se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Ele declara que o mais vil pecador, o assassino, o ladrão, o adulto, estará depois da morte preparado para entrar na bem-aventurança eterna. E o que é que o apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 6, 9 a 11 diz? Já agora, venham ver esse texto comigo. 1 Coríntios capítulo 6... Vamos confrontar o que disse o ministro com a palavra de Deus. E vamos ver quem é que tem razão. Se é o ministro, se é a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6. Irmãos, quando nós vemos alguém, não importa o que seja, qual seja a função que exerce, dizer algo que é contra a palavra de Deus, não fiquem a duvidar que a palavra de Deus esteja certa. Duvidem imediatamente dessa pessoa. Ponto final. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. Podemos ler só os versículos 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ou seja, é uma pergunta que ele faz, mas para a nossa reflexão. Mas a pergunta é enfática. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, e aqui onde está sodomitas, ponham homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, que herdarão o reino de Deus. Eu pergunto, estas palavras têm alguma dificuldade em ser percebidas, sim ou não? Está absolutamente claro. Não vos enganeis, está Paulo a advertir-nos. Não vos enganeis. Este tipo de pessoas não herdarão o reino de Deus. Ponto final. Mas já agora, eu disse para não lermos o versículo 11, mas eu quero ler. Porque o versículo 11 é o poder do Evangelho. Olha aqui o versículo 11. Tais fostes alguns de vós, diz a minha versão. O que é que isto quer dizer? Que havia membros que faziam parte da igreja de Corinto que tinham sido o quê? Tinham sido aquilo tudo. Tinham sido ladrões, tinham sido avarentos, tinham sido bêbados, tinham sido homossexuais, efeminados, tinham sido isso tudo. Tinham sido. Perceberam bem o tempo verbal? Tinham sido. Mas o que é que tinham, por que é que tinham passado? Por um processo de conversão. Olha aqui o resto do versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É possível um ladrão, um bêbado, um homossexual salvar-se? Claro que sim. Claro que sim. Mas o que é necessário a cada uma dessas pessoas, ou melhor, a cada um de nós? Passar pelo processo de quê? De lavagem, de purificação, de justificação. Fostes, já não sois. E porque já não sois, sois candidatos ao reino dos céus. Mas se permanecerdes, ou se voltardes ao que erais, não sois candidatos ao reino dos céus. O ensino da Bíblia é claríssimo neste aspecto. Mas hoje tenta-se, digamos, fala-se tanto da graça de Deus que acaba por se confundir as pessoas e dizer, não, é graça de Deus, perdoa e salva. Bem, perdoa e salva, isso não há dúvidas. Mas a pessoa tem que servir dessa graça para escapar às contaminações deste mundo e levar uma nova vida. Se era bêbado, deixou de ser bêbado. Se era adúltero, deixou de ser adúltero. Se era viciado em jogo, em pornografia, ou sei lá, deixou isso tudo. Deixou. O que é que diz aquele texto em Provérbio? Aquele que confessa... já agora, venham ler esse texto comigo. Provérbios 28. Provérbios capítulo 28. Um texto muito claro também. E esse já vem lá do tempo do Antigo Testamento. Provérbios capítulo 28. Versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e quê? E deixa, alcançará a misericórdia.
O que é que quer dizer a primeira parte, o que encobre as suas transgressões? Quer dizer que, reparem, em confronto com o que diz a segunda parte do versículo, porque a segunda parte do versículo diz, mas o que as confessa. Então quer dizer que aquele que encobre as suas transgressões, encobre-as, não as confessando. Porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é quê? Fiel e justo para nos perdoar, e não só para nos perdoar, para nos purificar de toda a injustiça. Então tem que haver um processo de transformação. Mas é isso que o Evangelho faz. Por isso é que nós devemos pregar o Evangelho com toda a força e com todo o poder e sem qualquer vergonha. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando Paulo diz que é o poder de Deus, sabem que palavra ele usou? É a dunamis de Deus. E dunamis é a palavra grega de onde vem a palavra dinamite. O Evangelho é a dinamite de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você tem um efeito tão poderoso que é como uma dinamite. Dinamite que é capaz de arrebentar com todo o pecado e acabar com ele, para nós levarmos uma vida nova. Já não sou eu quem vive, dizia Paulo, mas Cristo vive em mim. Isso é o Evangelho. E esses que recebem o Evangelho são salvos, claro. Mas se não passarem por essa conversão, não são salvos. Ok? Estamos quase a terminar. E de onde tira este adulterador das Escrituras as suas conclusões? Ainda falando do tal ministro universalista. De uma simples frase que exprime a submissão de Davi aos desígnios da providência. Ele tinha saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. Ou seja, Davi tinha-se consolado, ou seja, tinha-se resignado. O que é que lhe valia estar ainda a queixar-se da morte do seu filho? Valia alguma coisa? Poderia mudar o destino eterno do seu filho? Claro que não. Pronto, ele acabou por se resignar, por aceitar, consolou-se dessa forma. Como a tristeza desta dor abrandou com o tempo, os seus pensamentos voltaram-se do filho morto para o vivo, o qual se tinha exilado com medo do justo castigo do seu crime. E esta é a prova de que o incestuoso e bêbado Amnon foi, por ocasião da sua morte, transportado imediatamente para as bem-aventuradas habitações, a fim de ser ali purificado e preparado para a companhia dos anjos sem pecado. História agradável, certamente. Muito apropriada para satisfazer o coração humano. Esta é a própria doutrina de Satanás e ela realiza a sua obra eficazmente. Deveríamos surpreender-nos de que, com ensinos destes, prevaleça o quê? A impiedade. O caminho seguido por este falso mestre ilustra o de muitos outros. Algumas poucas palavras das Escrituras são separadas do contexto, o qual, em muitos casos, mostraria que o seu sentido seria exatamente o contrário da interpretação que lhes é dada. E essas passagens desconexas são pervertidas e usadas como prova de doutrinas que não têm fundamento na palavra de Deus. Olhem como o inimigo consegue distorcer a palavra de Deus. O testemunho citado como prova de que o bêbado Amnon está no céu é uma simples conjetura, desmentida terminantemente pela declaração expressa e positiva das Escrituras de que nenhum bêbado herdará o reino de Deus. E ela aqui cita o texto que nós acabámos de ler há bocadinho. Amigos, isto é tão claro. E já agora, por falar em bêbados, não pensem que é só os bêbados do tintol físico. É os bêbados também do vinho de Babilónia. E o vinho de Babilónia não é o tintol que passa pela goela abaixo. Não. Esse tintol de Babilónia é as falsas doutrinas, é as teorias falsas. E muitas pessoas estão bêbadas. E esses bêbados também não entrarão no reino de Deus, a menos que se arrependam. Assim é que os que duvidam, os descrentes e os céticos, mudam a verdade em mentira. E multidões têm sido enganadas pelos seus enganos e embaladas para adormecerem no berço da segurança carnal. Se fosse verdade que a alma passa diretamente para o céu na hora da morte, bem poderíamos então ansiar a morte em lugar da vida. Claro. Isto tem sido... Reparem, quando as pessoas vão ao funeral e estão lá a chorar, não deviam chorar, deviam se rir. Então, se a pessoa está no céu, deviam estar todas contentes. Não, mas não estão, choram. Por esta crença, muitos têm sido levados a pôr termo à existência. Pois, claro, se estão aqui a sofrer nesta vida e podem ir para o céu, então dá-se um tiro, pronto, é viagem direta para o céu. Atenção, não é nada. Sim, irmã. É, exatamente, é.
Repara, se lá estão no céu, para que vão fazer missa? Bem visto. Quando estão dominados pelas dificuldades, perplexidades e desapontamento, parece fácil quebrar o tenue fio da vida e voar para as bênçãos do mundo eterno. Reparem, já ouviram falar no... Aliás, a nossa realidade hoje tem exemplos iguais. Eu ia dizer os kamikazes, portanto, na Segunda Guerra Mundial, aqueles pilotos japoneses que se atiravam com os aviões para os barcos e porta-aviões norte-americanos e fizeram estragos. Reparem, hoje temos os fundamentalistas islâmicos. E porquê que eles metem lá uma série de bombas, digamos, à sua cintura e depois se fazem explodir? Então, porque eles convencem-se que assim que vão explodir entram logo no céu, têm lá 72 virgens à espera deles. Olha que maravilha, hein? Logo 72. Nem mais uma, nem menos uma. É 72 para cada um. Coitadinhos. Quando estão... Já lemos isto. Deus deu na sua palavra provas claras de que punirá os transgressores da sua lei. Os que se lisonjeiam... Atenção, não vamos perder o foco. O que é que nós começámos a ver? Começámos a ver que não existe um inferno onde as almas estão a arder eternamente. Agora nós estamos a desmentir o outro erro, está nas antípodas. Deus salva a todos. Ou seja, Deus não pune eternamente os ímpios. Deus pune, mas não pune eternamente. É uma punição que dura algumas horas e acabou. Agora estamos a desmontar o outro erro que está do outro lado, que Deus salva todos. Okay? Deus deu na sua palavra provas claras de que punirá os transgressores da sua lei. Os que se lisonjeiam de que Ele é muito misericordioso para exercer justiça contra o pecador, apenas têm de olhar para a cruz do Calvário. Exatamente. A morte do Imaculado Filho de Deus demonstra que o salário do pecado é a morte e que toda a violação da lei de Deus deve receber o seu justo quê? Justo pagamento. Cristo não tinha pecado, fez pecado pelo homem. Carregou a culpa da transgressão, sendo-lhe ocultado o rosto do Pai, até se quebrantar o seu coração e terminar a sua vida. Todo esse sacrifício foi feito para os pecadores poderem ser remidos. De nenhum outro modo o homem conseguiria livrar-se do castigo do pecado. E todo aquele que se recusa a tornar-se participante da expiação conseguida a esse preço deve levar sobre si própria culpa e o castigo da transgressão. Está claro, irmãos? Nós temos que ter a nossa mente muito bem, digamos, formatada nestas verdades, para não nos deixarmos levar por estas mentiras que são tão comuns nos nossos dias. Muito bem, ficamos por aqui hoje. Estamos mais ou menos a metade do capítulo e vamos terminar na próxima semana. Vamos orar? Querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado por mais uma vez, Senhor, Tu nos teres dado este banquete espiritual através da Tua revelação. Senhor, muito Te agradecemos por conhecermos a verdade, Senhor. Ó Senhor, Tu disseste na oração ao Pai, quando estavas neste mundo, santifica-os na verdade, a Tua palavra é verdade. Senhor, nós queremos ser santificados por Ti, porque sabemos que sem a santificação ninguém Te poderá ver. Então, Senhor, santifica-nos e permite, Senhor, que estas verdades cruciais possam ficar de tal forma enraizadas na nossa mente e no nosso coração que nada nem ninguém nos possa fazer tirar dessa certeza que nós temos destas verdades. Ajuda-nos, Senhor, não apenas a estarmos bem firmes nestas verdades, mas a podê-las partilhar com aqueles que ainda estão no erro, Senhor. Fica connosco, livra-nos de todo o mal e agora, Senhor, pela Tua graça e com o Teu amor no nosso coração, conduz-nos em segurança aos nossos lares, dá-nos uma boa noite, repouso e descanso e que nos possas continuar a dar uma boa semana. Te pedimos tudo e Te agradecemos em nome de Jesus.